Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti. Ops, os professores Rigotti. Exatamente, a gente vai hoje iniciar mais uma aula de geografia. Então, ative as notificações, se inscreva no canal, faça sua pergunta aí pra gente nos comentários e compartilhe essa aula. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Rigotti Mídia, na estrada com o casal Rigotti. E hoje nós vamos falar de energia. E aí, como é que está a sua energia? A gente está recarregando nossas baterias. Fontes de energia, né? A gente sabe que quando se fala de seres humanos, a nossa fonte de energia é a alimentação. Eu, inclusive, tenho feito muito acúmulo de energia e não estou colocando essa energia para fora. E essa quarentena bota acúmulo de energia, hein? Pois é. Mas não é precisamente esse tipo de energia que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre as fontes de energia, as matrizes energéticas que movimentam a economia do mundo todo. Exatamente, a gente tem as energias renováveis e não renováveis. E você sabe diferenciar cada uma delas? Sabe a importância delas na nossa sociedade? Então, as fontes renováveis, como o próprio nome já diz, as fontes renováveis é aquelas que se renovam de algum momento. Mais ou menos, né, professor? A gente tem que lembrar que a matéria-prima, como a lenha, por exemplo, se todo mundo começar a explorá-la, ela pode acabar. É que, na verdade, ela consegue se regenerar ou se renovar, mesmo tendo toda a captação dela, pelo menos até o presente momento. Mas, como muito bem lembrado pela professora, se houver uma maior captação desse tipo de fonte de energia renovável, ela pode vir a se tornar uma energia não renovável. E aí que entra. Exato. E aí, por que não renovável, professora? Não renovável porque ela não é que ela não seja renovável, ela demora milhões e milhões de anos para se formar, como o petróleo, por exemplo. A gente vai lembrar que o petróleo, ele é um processo, ele é um material a partir da decomposição de materiais vivos, né, fósseis, por isso é chamado de combustível fóssil. É que o petróleo, na verdade, ele continua aparecendo no interior da Terra à medida que esse material continua em processo de decomposição. Só que a captação que o homem faz dele hoje, professora, é absurdamente alucinada. Alucinada? Pois é, gostaram da alucinada? Exatamente. E aí o petróleo é mais um dos exemplos, mas a gente tem vários outros, né, professora, para a gente estar citando. A gente tem o carvão mineral, por exemplo, que também foi utilizado muito na primeira revolução industrial, que era um motor, né, que movimentava o mundo naquela época, né, na segunda metade do século XVIII. Depois a gente vem com o petróleo, né, na segunda metade do século XIX, XX. Segunda Revolução Industrial. Lembrando a vocês que se você também quiser assistir essas aulas sobre revoluções industriais, também está aí no canal, pode clicar lá, assistir um pouquinho que a gente fala sobre a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Vou deixar aqui no card para você, então é só você clicar aí se você quiser saber sobre a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Elas são essencialmente importantes para todo esse processo, essa mola mestra da indústria, né? Porque sem as fontes de energia, obviamente, as indústrias não produziriam. Então ela gera muito acúmulo de dinheiro, obviamente, e gera muitos atritos, conflitos. Nós tivemos a primeira, a segunda grande crise do petróleo, década de 70, depois década de 80, finalzinho da década de 70, e essas crises do petróleo movimentaram a economia do mundo todo, geraram literalmente, por isso o nome já diz, uma crise. E a busca incessante por novas fontes de energia, porque todos os países do mundo começaram a entender, a partir do momento que esses países donos do petróleo começaram a barganhar pelo preço do petróleo, eles começavam a entender que deveriam buscar fontes alternativas para fugir de toda essa barganha do petróleo, professor. E aí vem as fontes de energias renováveis, né? Que a gente tem a eólica, que é movida pelo vento. Vou botar aqui para vocês uma das fontes de energia que nós vimos bem de pertinho. A gente foi em Galinhos, que fica lá na ponta do Rio Grande do Norte. E lá essa fonte ela é muito explorada. Esses ventos, eles movimentam a economia daquele local com as fontes alternativas. Essas fontes de energia
não renováveis, elas causam muitos danos à natureza, né? O petróleo, por exemplo, o carvão mineral, onde eles são altamente poluentes para a nossa atmosfera. E para acabar de piorar, a gente deve lembrar que a matriz energética global, a sua maioria, é movida por essas fontes que a professora citou, não renováveis, petróleo e carvão mineral. Então esses problemas ambientais, eles são gerados para o mundo todo. É sempre bom a gente lembrar que os problemas ambientais, eles não são só locais. Poluir a atmosfera aqui na minha cidade, isso não vai ficar localizado somente na minha cidade. Isso vai ser um problema que vai gerar problemas para o mundo todo. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fontes de energia, as principais que existem no mundo todo na matriz energética, começando pelas chamadas termoelétricas. Vocês sabem o que é uma termoelétrica, professora? Termoelétricas são aquelas indústrias que vão produzir energia através das fontes de energias não renováveis e altamente poluentes. Principalmente queima de carvão mineral. Ela vai produzir energia que a gente precisa para dentro das nossas casas. A China, ela utiliza muito as termoelétricas. E elas são altamente poluentes, bem lembrado pela professora, né? Utilização muito de carvão mineral. E a China tem muitas jazidas de carvão mineral, então esse é um dos fatores por ela ter ela utilizar tanto a termoelétrica. Ok, passando da termoelétrica, a gente vai falar um pouquinho daquela que o Brasil utiliza com maior força. Em torno de 70 e poucos % de toda a energia gerada no nosso país é a partir de hidrelétrica. Inclusive fizemos uma visita incrível à hidrelétrica de Itaipu, é considerada uma das maiores do mundo, foi até bem pouco tempo atrás a maior do mundo. Hoje a maior é a Três Gargantas, que fica na China. A hidrelétrica de Itaipu, lembrando que ela é binacional, né? Ela fica dividida, compartilhada entre Brasil e Paraguai, inclusive no meio da represa. É bem legal essa visita que a gente fez lá no meio da represa, você vê exatamente a divisa entre os dois países, então você atravessa os dois países por cima do paredão da represa de Itaipu. E as hidrelétricas, elas movimentam as turbinas a partir da força o quê, professora? A partir da força da água. A força hidráulica da água, né? À medida que ela passa por entre as turbinas, ela movimenta as turbinas, gerando então energia elétrica. O Brasil, ele vem aproveitando demais, né, essa produção de energia elétrica pelo simples fato do Brasil ter muitos rios de planalto com quedas d'água. Que movimentam as turbinas. E uma das forças, né, de energia que foi muito utilizada, principalmente durante a época da Guerra Fria, foi a energia nuclear. É uma energia limpa, mas que pode causar vários danos ao planeta. Fica todo mundo com medo que haja, né, um vazamento. Mas a gente tem aqui no Brasil a usina de Angra dos Reis. A gente já está indo para Angra 3, né, que estava em processo de construção. Tem Angra 1 e Angra 2. E aí o grande problema dessa energia é a probabilidade de haver algum vazamento. A gente teve em 1986, né, o vazamento da usina de Chernobyl. Lembrando que no nosso canal tem 2 vídeos, 2 reportagens, tanto de Chernobyl, que foi uma reportagem especial feita em função dos 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl, e de Fukushima, que foi um acidente mais recente no Japão, onde os japoneses conseguem, com toda a tecnologia, estar de alguma maneira protegendo toda aquela região desse vazamento nuclear que houve por lá. Outra fonte importante, a professora já falou e citou bastante, é a fonte eólica, que é uma fonte alternativa. Ela ainda não é produzida em larga escala no mundo todo, apesar de ter ventos espalhados por várias partes do mundo, devido à baixa quantidade de energia que ela produz. Então você precisa de uma grande quantidade daqueles, a gente chama de pirulito, daqueles cataventos gigantescos, para que a gente consiga produzir uma grande quantidade de energia. Então ela é um tipo de fonte alternativa exatamente por esse detalhe. Causa muito pouco impacto. As pessoas dizem que o grande impacto que ela causa ao meio ambiente é o fato da poluição visual que ela causa, e o barulho, um certo barulho que causa um certo transtorno a alguns pássaros. Basicamente só isso. A gente também encontra a geotérmica, que é aquela energia que vem do interior da Terra, dos geysers, que tem muito no hemisfério norte.
é um país muito conhecido por esse tipo de fonte de energia, é a Islândia, né? A Islândia produz bastante energia a partir dos geysers. A gente tem também a biomassa. O Brasil ele foi um dos pioneiros na produção de combustível a partir de biomassa, principalmente a cana. No iniciozinho da década de 80 nós tivemos o pró-álcool, lembrando que eu falei sobre a crise do petróleo, então o Brasil tentou fugir um pouquinho dessa dependência de petróleo árabe principalmente, então criou o pró-álcool, produzindo a partir da biomassa. A biomassa você pode usar várias plantas na produção desse tipo de material. Como o Brasil produz com cana, os Estados Unidos produz com milho e vários outros países no mundo utilizam da fonte como biomassa. E uma das energias que estão aí todo dia, a gente precisa dela, que é a vitamina D, é a energia solar. E com essa energia, ela é altamente tecnológica, com os painéis fotovoltaicos. Ou seja, precisa de muita tecnologia e infelizmente ela ainda é uma energia muito cara devido aos impostos. Então é isso, gente. Eu acho que falamos um pouquinho sobre as mais variadas fontes de energia, e todos os conflitos e crises que elas geram ao longo desse planeta maravilhoso. E nesse presente momento, professora, eu gostaria que você inclusive finalizasse falando um pouquinho sobre todo esse momento que a gente está vivendo, a importância das fontes de energia para esse momento agora vai cair um pouco, na verdade? Em relação à energia, em casa a gente vem utilizando muita energia, principalmente a energia elétrica, mais banhos, muitos aparelhos ligados. No entanto, as ruas e as estradas estão cada dia mais vazias. Então, a energia que vem do petróleo, ela vem cada dia mais diminuindo e isso vem alterando o preço do combustível. É a lei da oferta e da procura, Além de tudo isso, a gente tem o aparecimento dos carros elétricos e outros fontes de combustível que vem movimentando os veículos e os meios de transporte ao longo desse mundo moderno do século XXI. E isso tudo é um assunto para uma outra videoaula. A gente vai encerrando por aqui o Casal Rigotti e a Rigotti Media. Tchau! Valeu!